Fala aí, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai resolver a prova da ESA do ano passado aí, né? 2021. Vamos tirar as tuas dúvidas. Se por acaso tu não foi muito bem na prova aí, aproveitar para dar uma evoluída. Para você que está começando os seus estudos, entender como funciona a prova da ESA para te poder conquistar a tua farda aí nesse ano de 2022. Bom, a primeira questão já cai dentro de um assunto que é maneiraço. Assunto de análise combinatória, é um assunto que tem que ter bastante atenção, certo? E a questão número 1 diz o seguinte: a expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento, onde as vogais aparecem em ordem alfabética. Gente, a palavra anagrama é importantíssima. Anagrama é um reagrupamento das letras de uma palavra. E esse reagrupamento pode ou não fazer sentido. E, na verdade, nós não estamos interessados no reagrupamento. Nós estamos interessados em quantos reagrupamentos a gente consegue fazer, certo? Só que, nesse caso, nós temos mais restrições ainda. As vogais aparecem em ordem alfabética. Então, na palavra sargento, eu tenho a vogal a vogal E e a vogal O. E elas têm que aparecer justamente nessa ordem. Mas aqui nós temos 3 vogais. Temos 3 vogais. Quando aparece esse tipo de restrição, o meu resultado vai ser o total de letras que eu tenho dividido, o total fatorial, né? Dividido pela restrição. Restrição fatorial. O meu total de letras são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 fatorial. Dividido pela restrição. 1, 2, 3, 3 letras. Então, a minha resposta aqui deve ser a resposta de letra B. Nem precisou fazer a conta, né? A ESA já forneceu para a gente ali o resultado. Questão de número 2. Gente, para a questão de número 2, nós temos 2 jeitos de fazer, né? Nós temos como matar uma mosca com mata-mosca, ou nós temos como matar uma mosca com canhão. Nesse caso aqui, eu vou fazer primeiro matando a mosca com canhão. Olha o que diz a questão número 2. Identifique o ângulo x em radianos do intervalo 0 a 2π, cujo seno de x é igual ao seno de 2x. Questãozinha de trigonometria, eu sou suspeito para falar porque eu adoro trigonometria. Então, eu tenho aqui que o seno de x precisa ser igual ao seno de 2x. Tem que lembrar o que é o seno de 2x. O seno de 2x é 2 vezes o seno de x cosseno de x. Vini, da onde tu tirou isso? Gente, isso aqui é uma adição de arcos. Isso aqui é o seno de x mais x. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Como o arco aqui é o mesmo, eu vou ficar com 2 vezes seno x, cosseno x. Bom, vou reagrupar vou passar todo mundo para o mesmo lado, né? Seno de x menos 2 seno x cosseno x vai ficar igual a 0, né? Tenho seno nesse membro e tenho seno nesse membro aqui também. Vou colocar o seno em evidência. Vai ficar seno de x que multiplica 1
menos o cosseno de x. Isso tudo aqui é igual a zero. Opa, menos 2, né? 2. O que a gente fez aqui, gente? Só colocou o fator comum em evidência. Nesse caso, o fator comum era o seno. Então, aqui, ó, estou multiplicando duas coisas e está dando zero. O que vai rolar aqui, gente? Ó? Ou o seno de x é igual a zero, ou menos 2, menos 1, 1 menos 2 cosseno, agora sim, né? Igual a zero. Bom, o caso do seno de x ser igual a zero já está resolvido, né? Não tenho mais nada a fazer aqui em cima. Mas no caso do 1 menos 2 cosseno x, eu ainda posso fazer algo. Então, daqui eu vou tirar o seguinte, que menos 2 cosseno x é igual a menos 1. Esse 1 que está somando aqui passa para o outro lado, diminuindo. Logo, o cosseno de x vai ser igual a 1/2, certo? Passo o menos 2 dividindo, menos dividido por menos vai dar mais, então fica cosseno de x igual a 1/2. Agora eu só tenho que pensar, qual é o ângulo x que o cosseno de x dá 1/2? Aí você vai lá na tabelinha, você vai ver que é o ângulo de 60 graus, certo? Transformando isso aqui para radianos, eu tenho π terços. Letra I. Certo? E qual é o jeito? Esse aqui é o jeito que a gente matou a mosca com canhão, certo? E qual é o jeito de matar a mosca com mata-mosca? Galera, é o seguinte. É só você pegar os ângulos que está aqui na resposta, substituir no seno de x e no seno de 2x. O ângulo que der igual é a tua resposta. Né? Veja que o seno de π terços, ou seja, o seno de 60, é raiz de 3 sobre 2, certo? Agora, o seno de 2 vezes π terços, né, é o seno de 120, que também é raiz de 3 sobre 2, certo? Então, daria já daria a resposta certa aqui, beleza? Então, resposta aí, letra E. Alguém poderia também perguntar, Vini, tá, mas e o seno de zero? Bom, quando eu faço essa condição aqui, é um ou outro. Então, a banca não errou na elaboração da questão, tá? Ela apresentou, né, a segunda possibilidade, onde o cosseno de x fosse igual a 1/2. Nesse caso, é quando x for 60 graus ou π terços radianos. Tá? Vou colocar o rádio aqui. Certo. Próxima. Bora lá. Log. Log é um assunto que sempre está presente na prova da ESA. Sempre, quase sempre temos uma questão de logaritmo, né? Então, diz o seguinte, considere A e B números reais positivos. Se o log de A na base 10 for igual a 2 e o log de B na base 10 for igual a 3, o valor de log de A vezes B ao quadrado na base 10 é igual a... Galera, eu vou até escrever a nossa questão aqui de novo. Porque o que vai rolar aqui? Propriedade dos logaritmos. Eu estou multiplicando o meu log. Quando multiplica, separa e soma. Então, fica log de A na base 10. Vou separar em soma, pela regra dos logaritmos, log de B ao quadrado na base 10. No nosso segundo logaritmo aqui, galera, a gente tem um expoente. Expoente para o logaritmo passa para frente. Então, vamos lá. Vamos dar uma repetida aqui.
log de A na base 10 mais log de B na base 10. Só que agora nós temos aqui um vezes 2, porque o expoente passa para frente. Agora, gente, é só ocupar os dados que foram fornecidos para a gente, né? Ele disse aqui que o log de A na base 10 vale 2. Ora, aqui eu tenho log de A na base 10. Então, isso aqui é 2. Mais 2 vezes o log de B na base 10. Ele disse para a gente que vale 3. Agora é fazer conta, né? 2 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 2 mais 6 dá 8. Então, o valor numérico daquela expressão ali é 8. O que a gente fez aqui, gente? Aplicou propriedade de logaritmo. Quando multiplica, separa e soma. Expoente vai para frente. E depois só substituímos os dados que nos foram dados, certo? Questão tranquilinha de logaritmo. Uma coisa interessante. Até pouco tempo atrás, gente, a ESA não usava figuras nas provas. Não usava nem matrizes, certo? Não se via matrizes na prova. Tanto é que se pegava uma prova da ESA, cada questão de matemática vinha juntinho, coladinho uma da outra, não tinha um caderno de questões. Dos últimos anos para cá, dos 2 últimos anos para cá, a gente pode ver uma mudança quase que drástica no estilo de prova da ESA, né? Não em termos de dificuldade, mas em termos de apresentação da prova mesmo. A gente pode ver mais gráficos, mais análises gráficas. Nessa prova de 2021 tem 3 questões quase de análise gráfica, né, gente? Então, tem que ficar ligado nisso aí. Questãozinha de função, questão número 4, questão de função. Está pedindo para assinalar a alternativa cujo gráfico representa função exponencial. Exponencial. E ele deu aqui uma função específica, né? F de x igual a 2 elevado a x. Gente, questão puramente de comportamento de função. Tu deve ter estudado cada uma dessas funções aqui separado, né? Então, tu já deve ter matado no olho essa questão aqui. Bom, eu vou falar por que as outras não são. Letra B não é porque tem um comportamento quadrático, né? Isso aqui poderia ser, por exemplo, um y igual a x ao quadrado, ou f de x igual a x ao quadrado, certo? Então, essa aqui, letra B, não nos serve. Letra C, tem um comportamento aqui trigonométrico, pode ser um seno, pode ser um cosseno transladado, mas isso aqui tem cara de trigonométrico, né? Então, isso aqui, de um comportamento trigonométrico, isso aqui poderia ser, por exemplo, um seno de x. Certo? Bom, letra D. A letra D é uma reta, né, gente? E as retas a gente sabe que é uma função de primeiro grau ou uma função afim. Pode ser, por exemplo, um y igual a x. E a letra E é um módulo, né? Função modular. Então, isso aqui poderia ser, por exemplo, um módulo de x. Então, a letra A representa um comportamento exponencial, né? Ou seja, um crescimento acelerado, um crescimento rápido, certo? Questãozinha de circunferência, gente. Vamos lá. Qual é a posição do ponto P, 5 e 3, em relação à circunferência de centro 3 e 1 e raio igual a 5 unidades? Então, é o seguinte, gente. Nós temos 3 situações aqui. Se ao substituirmos o ponto na nossa equação e o resultado, R, das nossas contas, for maior do que 0, esse ponto aqui é
externo à circunferência. Se pegarmos o ponto, substituímos na equação e o resultado der menor do que zero, esse ponto aqui é interno. Agora, se o resultado der zero, significa que o ponto pertence à circunferência. Bom, Vini, mas ele não deu a equação. Sim, ele não deu a equação, mas ele deu o centro e o raio, gente. Então, ó, a equação é x menos o A. O A é a coordenada x do centro. Y menos B. O B é a coordenada y do centro. Igual ao raio ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, gente, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Está aqui a equação reduzida da nossa circunferência, né? Tu pode até abrir esses produtos notáveis ali, né? Mas tem um jeito mais rápido e interessante de fazer essa questão aqui, pensando no seguinte, gente, ó. Nós temos o ponto 5 e 3, né? Nós vamos substituir direto aqui, ó, 5 no x, 3 no y. Vamos passar o raio para lá, vamos deixar igual a zero e vamos ver o que rola, tá? Em termos de conta, né? Então, a gente vai pensar assim, ó. A gente vai pensar assim. Vai ficar, então, ó, 5 menos 3 ao quadrado mais 3 menos 1 ao quadrado menos 5 ao quadrado, que é 25. 5 menos 3 dá 2, 2 ao quadrado, 4, né? Mais 3 menos 1 dá 2, e 2 ao quadrado é 4. Então, 4 mais 4 dá 8. 8 menos 25 dá menos 17. E, gente, menos 17 é menor do que zero. Se é menor do que zero, esse ponto aqui ele é interno à circunferência. Então, a única possibilidade que tem aqui é a letra B, esse ponto ser interno à circunferência. Certo? Questão legal de circunferência. Bacana. Essa costumeiramente não cobra muitas coisas de circunferência. Questão 6. A operação Carro-Pipa destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque. Admitindo que esses tanques sejam cilíndricos, ou seja, já deu o formato para a gente. Ele deu o raio do cilindro 0,8 metros e a altura do cilindro aqui 6,25 metros. Quantas viagens desses carros cheios serão necessárias para abastecer totalmente uma cisterna comunitária em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 7, 6 e 2. Pediu para considerar o π igual a 3. Galera, primeiro vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular o volume da cisterna, que é um paralelepípedo, que já tá aqui as dimensões, é só fazer 7 vezes 6 vezes 2. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 2, 84. Como eu estou falando de volume, 44 metros cúbicos.
eu também preciso saber, gente, qual é o volume daquele cilindro. Vou chamar C1 aqui da cisterna, tá? E o volume do C2 é o cilindro. Bom, o volume do cilindro é π vezes o raio ao quadrado, que é a área da base do cilindro, certo? Vezes a altura. Ele falou para considerar o π igual a 3, então vem e joga o π igual a 3 aqui. O raio, gente, é 0,8. Então, fica 0,8 ao quadrado vezes a altura, que é 6,25. Então, vou ter aqui 3 vezes 0,64 vezes 6,25. Bom, precisamos aqui fazer essa conta, né, gente? Então, vai lá, vai ficar como? 0,64 vezes 3 dá 12, 18, 19, 1. E ainda precisamos fazer 6,25 vezes 1, 9, 2. 2 vezes 5, 10. 4, 5, 12. 9 vezes 5, 45. 18, 22. 9 vezes 6, 54. 56. E por último aqui, né? 5, 2, 6. Fazendo essa soma, 10, vai 1, né? 2 mais 2, 4, 5, 5, 5, 10. 8, 9, 10 também. E aqui eu tenho 12, né? Como eu tenho que ter aqui 4 casas depois da vírgula, eu fico com 12. Vamos limpar essa bagunça toda aqui? Só dá um print aí, copia. Vamos limpar essa bagunça aqui, porque a gente vai precisar desse espaço. Então, aquele volume ali do cilindro é 12. E o guerreiro aqui tem que estar com a tabuada em dia, né? Para poder fazer essa conta aqui na hora da prova. Senão, não vai rolar, hein? Vamos limpar a bagunça. Bagunça quase limpa aí. Bom, beleza. Vamos lá, então, galera. Então, esse volume aqui, o volume do cilindro, deu 12 metros cúbicos. Então, agora, para saber quantas carradas ali, né, ou quantas voltas o caminhão vai precisar dar para abastecer tudo, é só eu pegar os 84, que é o volume da cisterna, e dividir pelo volume do cilindro do caminhão, né? Do formato do caminhão. Isso aqui dá 7, né? 7 o quê? 7 carradas. Letra D. Certo? Então, aqui o mais difícil era fazer a conta ali, né? E não se enrolar nas contas ali, mas do restante, tranquilo. 2 volumes mega conhecidos, o volume do paralelepípedo, que é o produto das suas dimensões, e o volume do cilindro, que é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura h. Questão 7. Questão 7 é muito teórica, gente. Questão mega teórica aí. Uma questão descritiva de geometria espacial, né?
Claro, você não tinha que escrever na prova, mas você tinha que saber, né? Você tinha que raciocinar, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Observe o paralelepípedo reto retângulo da figura abaixo. Assinale a única alternativa que está correta. Cuidado com essa questão, gente. Ela é muito fácil de confundir coisas aqui, certo? Então, vamos lá. As retas CD e CG são ortogonais entre si. CD está aqui em cima. CD aqui em cima. E CG está aqui em cima. Essa questão é falsa, tá, gente? Porque essas retas, elas acabam estando no mesmo plano, então elas estão se tocando. E se elas estão se tocando, elas são perpendiculares entre si e não ortogonais, certo? Então, a letra A está errada. A reta CF é paralela ao plano ADH. CF é uma reta que cruza aqui a diagonal desse paralelepípedo reto retângulo. E o plano ADH está aqui no fundo, ó. Então, elas não se tocam, estão na mesma direção. Sim, são paralelas. Letra B, a nossa resposta. Certo? Mais uma vez, a ESA surpreendendo, trazendo a figura, né? Então, já é algo muito melhor do que se era antigamente. As retas AC e HF são paralelas entre si. AC e HF. AC, né? Tá aqui. AC está aqui, HF está aqui embaixo, são paralelas entre si. Gente, como elas são em planos opostos, a gente chama essas retas de reversas. São retas AC e HF são reversas. Reversas. Lembrando que eu estou falando aqui de reta e reta, né? Por exemplo, eu tinha a CF paralela ao plano ADH. Aí sim, paralela. Eu estou comparando uma reta com um plano. Mas nesse caso, esse segundo caso aqui, estou comparando duas retas, são planos distintos, são retas reversas, certo? A reta AB é perpendicular ao plano EFG. AB está aqui. Tá aqui, é perpendicular ao plano EFG. EFG. Não, né, gente? Não é, não. 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 Então, a reta BF e DH são perpendiculares entre si. BF está aqui. E a BH são perpendiculares entre si. Não, são ortogonais, né? Então, fica a letra B. Fica a letra B, então, a reta CF é paralela ao plano ADH. Então, questão que tem que tomar muito cuidado, ler com muita atenção, para não cair em pegadinha, certo? Número 8. Essa questão aqui também é sensacional, galera. Numa PA crescente, os seus dois primeiros termos são raízes da equação x² menos 11x mais 24. Sabendo que o número de termos dessa PA é igual ao produto das raízes, então a soma dos termos dessa progressão é... Gente, os dois primeiros termos são raízes da equação. Então, tem que descobrir quem são esses dois primeiros termos. Tem dois jeitos aqui de descobrir, né, quem são as raízes dos termos. Ou você faz a técnica da soma e produto, ou você aplica a fórmula resolutiva para a equação do segundo grau, né? A famosa fórmula de Bhaskara.
Bom, vou fazer dos dois jeitos aqui, né? Então, vou fazer a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar aqui o delta b ao quadrado, né? Menos 11. Menos 11 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 24. Então, teu delta, menos 11 ao quadrado vai dar 121, né, gente? Menos 96. Então, 121 menos 96. Vamos lá. 121 menos 96. Sobra 5. Dois, né? 25. Então, nosso delta aqui deu 25. Vamos apagar a bagunça. Agora que eu já sei o delta, eu tenho condição de descobrir quem são os meus x, né, pessoal? Então, x vai ser menos b. O b é menos 11, então é menos 11. Mais ou menos a raiz de 25. Dividido por 2 vezes o a, que é 1, né? Então, vai lá. Menos 11 é 11, né? Então, é 11 mais 25. A raiz é 25, que é 5, dividido por 2. 11 menos 5, dividido por 2. Então, 11 mais 5 é 16, né? Que dividido por 2 dá 8. 11 menos 5 é 6, que dividido por 2 dá 3. Então, galera, as minhas raízes são 8 e 3, que também são os dois primeiros termos da minha PA, como a questão disse. Então, claro que essa PA aqui vai seguir, né? Lembrando que a progressão aritmética ela é ordenada por uma razão, e essa razão a gente descobre somando, o próximo termo a gente descobre somando a razão ao anterior, né? Então, vamos apagar a bagunça aqui, agora que a gente já descobriu quem são as raízes. Espera aí. Vamos apagar a bagunça. Agora que a gente já descobriu quem são as raízes aqui. Para trabalhar só com a ideia da PA agora. Caso tenha dúvida, é só voltando o vídeo aí para dar uma olhada no que rolou. Deixa eu só aumentar aqui. Tá. Beleza. Já sei quem são as minhas raízes. Vou jogar a questão um pouquinho para cima. São o 3. Opa. O 3 e o 8. Certo? Bom, ele fala que o número de termos da PA, nosso N, é o produto das duas raízes, né? Então, é 3 vezes 8, então a gente já sabe que o nosso N é 24. Ele quer a soma dos termos dessa progressão. Certo?
Então, lembrando que a soma dos termos de uma PA é o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. O A1 a gente já tem, que é o 3. O AN seria o último termo. Então, eu teria que descobrir quem ele é. O N a gente já sabe que são 24 termos. E dividir por 2 é dividir por 2. Então, eu só preciso descobrir quem é o meu AN. Como que a gente vai fazer para descobrir o AN? Bom, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vini, quem é a razão da minha PA? Bom, o camarada que quer ser sargento tem que saber que a razão da PA é eu pegar o segundo termo e diminuir o primeiro. E 8 menos 3 dá 5. Que seria o mesmo se eu fizesse pegar o terceiro termo, diminuir o segundo. O quarto termo, diminuir o terceiro. O quinto, diminuir o quarto. A razão é constante, gente. Então, vamos lá. AN, o A1 é 3. 24 menos 1 é 23, né? Vezes a razão, que é 5. Então, o AN vai ser 3 mais 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10, com o que foi 11. Então, 115 mais 3 dá 118. Então, esse aqui é o meu AN. Agora, a gente já tem condição de calcular a soma. Então, a soma vai ser 3 mais 118 dividido por 2 vezes 24. Certo? Então, dá para simplificar esse 2 com esse 24. 118 mais 3 dá 121. Então, fica 121 vezes 12. Fazendo aqui no cantinho 121 vezes 12, galera. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 dá 2. 1, 2, 1. Então, dá 2, 5, 4, 1. 1452. Isso aqui está na letra C, de selva. Certo? Então, dois aspectos importantes aqui. Na verdade, muitos aspectos importantes. A gente fez essa questão em duas partes, né? Nós achamos as raízes dessa equação aqui, via fórmula de Bhaskara. Nós descobrimos que as raízes eram 3 e 8. Essas duas são os primeiros termos da PA. Com isso, e ele fala ainda, né, que a quantidade de termos dessa PA é o produto das raízes. Então, 3 vezes 8, 24. Então, a gente descobriu o N. Depois, a gente aplicou. A gente descobriu que a gente queria a soma. Então, a gente já tinha o A1, já tinha o número de termos, só faltava descobrir quem era o tal do AN. Para descobrir o AN, a gente usou a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E depois a gente usou de novo lá a fórmula da soma, certo? E mais uma vez, o camarada tem que estar atento aqui com a tabuada, certo? Tem que saber multiplicar, senão não vai ser sargento. Questão de número 9, galera. Questão maneira também de determinantes. E a ESA já está cobrando isso pelo segundo ou terceiro ano consecutivo. Então, tem que ficar esperto com essas ideias aqui de determinante. Então, olha só, vamos ler a questão. Sejam A e B matrizes de ordem 2. Matriz quadrada de ordem 2, tem duas linhas, duas colunas.
tais que o determinante de A é igual a 2 e o determinante de B é igual a 5, marque a alternativa que expressa o valor do determinante de 2 vezes AB. Primeira propriedade importante, o determinante. O determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Certo? Então, com isso, a gente vai chegar aonde? O det de A foi dado, é 2. O det de B foi dado, é 5. Então, o det de A vezes B é 10. Pronto. Vini, mas lá a questão está pedindo o determinante de 2 vezes AB. Bom, aí é o seguinte, gente, ó. Aí eu tenho que lembrar uma propriedade importantíssima que diz o seguinte. Determinante de K vezes uma matriz A. Isso aqui é propriedade, tá? Eu estou relembrando. Isso aqui é K na N vezes o determinante de A. Vini, o que é K? K é um número inteiro que você está multiplicando a matriz. Nesse nosso caso aqui é 2, certo? Eu vou apagar lá para não confundir ninguém. Nesse nosso caso ali é 2. N é a ordem da matriz. Ele falou lá para a gente que a matriz tem ordem 2, certo? E o determinante de A é o determinante da matriz original. Agora, o que falta? Falta a gente adequar isso aqui para o nosso contexto. Então, eu tenho um K vezes AB. O K é 2, gente. Então, até vou pôr o 2 já ali, então. Vamos pôr 2 ali já. Então, eu tenho 2 elevado a 2 vezes o determinante do AB. O determinante do AB é desta aqui, ó, a gente já calculou. Determinante de AB. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 10. 2 ao quadrado é 4. Então, é 4 vezes 10. 4 vezes 10 é 40. Então, isso aqui é a letra C de selva de novo. Tá? Então, ó, gente, essa propriedade aqui, ó, a ESA tem cobrado quase todo ano desde 2019. Então, 2019 veio, 2020 veio, 2021 veio de novo. Então, tem que ficar atento a essas propriedades determinantes, certo? Vamos lá, questão 10. Essa questão também é muito interessante, muito legal, tem que pensar um pouquinho. Vamos lá. Em uma urna existem 5 bolinhas numeradas de 1 a 5. 4 dessas bolinhas são retiradas uma a uma sem repor, sem reposição. Qual a probabilidade de que a sequência de números observadas nessas retiradas seja crescente? Então, ó, primeiro cuidado que tem que tomar. Não tiramos as 5 bolinhas. Tiramos 4. Tá? Tem que ser uma a uma. Então, gente, primeiro, e tem que ser em ordem crescente. Então, a primeira possibilidade óbvia que tem é eu pegar aqui o 1, o 2, 3 e o 4. Está em ordem crescente. Eu tirei as 4 bolinhas. A outra possibilidade, começando do 1 aqui, né? 1, 2, 4 e 5. Agora, começamos a falar de coisas não tão óbvias. Eu posso começar aqui do 1, ir para o 3, 4
e 5. Certo? Não deixo de estar fazendo ordem crescente. Certo? Agora, nós começamos a pensar em coisas que não são tão óbvias, né? Por exemplo, começar do 2. Posso começar do 2. 2, 3, 4 e 5. Bom, vamos ver se a gente tem mais alguma possibilidade aqui, né? Começando do 1. Eu posso ter aqui, ó, uma que não é tão óbvia, gente, ó. É o 1, 2, 4 e 5. Certo? E com isso, acho que a gente encerra essas possibilidades, né? Acho que não tem mais. Acho que não tem mais em ordem crescente. Então, aqui a gente conseguiu 5 possibilidades. 5. Possibilidades. Bom, agora o nosso próximo passo é calcular a probabilidade. Bom, a probabilidade, gente, os livros vão dizer que é o teu evento sobre o espaço amostral. Eu não gosto de pensar assim, né? Eu gosto de pensar o que essas coisas representam. O evento não necessariamente é uma festa ou algo grande, mas o evento é algo que eu quero que aconteça. E o teu espaço amostral é aquilo que tu tem para o evento acontecer. Bom, o que eu quero eu já tenho. Eu tenho 5 possibilidades de retirar bolinhas, 4 bolinhas, e elas estarem em ordem crescente. Isso aqui eu já tenho. Isso aqui é o que eu quero, né? Mas quantas possibilidades eu tenho para isso acontecer? Bom, aí nós vamos abrir um parênteses aqui para calcular isso aqui, né? Para a primeira bolinha, gente, eu tenho 5 possibilidades. 4 para a segunda, 3 para a terceira e 2 para a quarta. Estou aplicando aqui o princípio multiplicativo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Agora, basta eu fazer essa divisão, né? 5 por 120. Vamos simplificar isso aqui tudo por 5. Sempre que possível, a gente vai simplificar, né? 1 sobre 24. Como está todo mundo em fração nas respostas, mantemos em fração. Questão bonita, questão muito legal e que exige bastante atenção. Bastante atenção para não esquecer nenhuma dessas possibilidades aqui, certo? Questão número 11, questão de geometria, questão envolvendo triângulo retângulo. Vamos lá. E, curiosamente, essa questão podia trazer um desenho e não trouxe. Então, se a prova não trouxe desenho, ela quer algo de ti, ela quer que tu pense na figura, certo? Então, vamos lá. Considere um triângulo ABC retângulo em A, sendo que H é o pé da altura relativa à hipotenusa, e sabendo que AH é 6 e BH é 2, eu quero o produto dos comprimentos dos catetos. Então, vamos pensar num desenho aqui. Relações métricas no triângulo retângulo, né?
Então, meu desenho aqui, ó, hiper reto, né? Mega reto. Então, esse aqui é o H, né? É o pé da altura relativa. Ele falou que esse triângulo aqui ele é retângulo em A, certo? Então, aqui eu tenho B e eu tenho C, certo? O BH é 2, já foi falado aqui. O AH é 6, então essa altura relativa aqui é 6. Eu acho que já temos os principais dados aqui. Então, eu quero saber AB e eu quero saber AC. Certo? Então, gente, vamos ver se não tem nenhum dado aqui que a gente esqueceu, sendo H a altura relativa. Não. O X dá para resolver usando o teorema de Pitágoras, né? Porque pensa que eu tenho um triângulo aqui, ó. Tem um triângulo AHB, ou ABH, né? E aí eu consigo usar o teorema de Pitágoras com X sendo a hipotenusa. Fica mais ou menos assim. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 36. Mais 4. X ao quadrado é 40. Para me livrar daquela potência 2 em cima do x, a gente diz que ele é a raiz quadrada de 40. Deixamos assim por enquanto. Deixamos assim por enquanto. Agora, preciso descobrir quem é meu cateto Y. Para isso, eu tenho que descobrir quem é a medida HC. Bom, a medida HC ela pode ser calculada pela seguinte relação métrica. H ao quadrado, ou seja, deixa eu falar a linguagem do problema aqui. A hipotenusa, a altura relativa, a hipotenusa, né? Que a gente está chamando aqui de AH. Vamos falar a língua do problema aqui para organizar. AH ao quadrado vai ser igual a BH vezes HC. Então, isso aqui vai ser AH ao quadrado, vai ser 6 ao quadrado, igual a BH, que é 2, vezes HC, que eu quero descobrir. Ou CH, né? Tanto faz. Esse cara aqui vai dar 36, igual a 2HC. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado fazendo a divisão. Então, HC é 18. Beleza? 18. Agora eu posso fazer o mesmo processo
que eu fiz para descobrir o x, né? Aplico o teorema de Pitágoras de novo. Vamos lá? Espaço, né? Vamos conseguir espaço aqui. Só lembrar que o x é a raiz de 40. Vamos lá, espacinho, espacinho. Bom, vamos lá. Bom, vai ser o mesmo processo aqui, né, gente? Vou ocupar o teorema de Pitágoras. Só que no nosso caso agora vai ser y ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Então, vai ser y ao quadrado, 36, mais 324. 36 mais 324. Vamos fazer a conta aqui no cantinho aqui. Dá 10, 6, 360. 360. Bom, então eu vou ter aqui, ó, que o y vai ser a raiz quadrada de 360. Certo? Então, vamos lá. Mais espaço, mais espaço, mais espaço. E agora a gente vai dar o fatality aqui na questão. Vou limpar a tela, dar o print. Como vai ficar aqui, então? A gente descobriu que o x é a raiz de 40. E que o y é igual a raiz de 360. A questão pede o produto xy. Então, a raiz de 40 vezes a raiz de 360. A gente pode juntar todo mundo numa única raiz. 40 vezes 360. E aqui dentro, cara, a gente pode usar alguns truques. Como assim alguns truques? A gente pode pensar que o 40 é 4 vezes 10. E pode pensar que o 360 é 36 vezes 10. 10 vezes 10, galera, dá 100. Então, isso aqui... E como todo mundo está multiplicando, eu posso separar essas coisas aqui, ó. Primeiro, deixa eu escrever o 100. Agora, eu posso separar essas coisas em raízes diferentes. 4, 36 e 100. A raiz de 4 dá 2, a raiz de 36 dá 6 e a raiz de 100 dá 10. 2 vezes 6, 12, 120. Então, essa aqui devia ser a nossa resposta lá. Certo? Então, questão trabalhosa, mas é uma questão bem legal. Fazia tempo que essa não cobrava ali as relações métricas, né? Usamos bastante o teorema de Pitágoras. Mais uma questão de análise gráfica. Antes da gente começar essa, cara, e um comentário interessante para fazer da questão anterior, é que quando a ESA não coloca uma figura, ela está buscando que você interprete a figura, certo? Então, ela está querendo algo de você ali. Então, que você faça a figura, né? Analise as possibilidades e entregue o que foi pedido, certo? Bom,
Questão número 12, questão de análise de gráfico mais uma vez, só que agora o módulo de x. Né? O módulo de x tem esse comportamento. Ele está querendo saber aqui na questão o que acontece aqui, ó, com essa funçãozinha aqui. Módulo de x mais 1. Certo? O que acontece graficamente? Gente, muita atenção e muito cuidado. Algumas pessoas já vieram me perguntar sobre essa questão e vieram me perguntar por que o gráfico simplesmente não sobe para cima, já que eu estou somando 1 aqui, né? Galera, o gráfico subiria para cima se eu estivesse somando 1 depois do argumento. Aqui o gráfico subiria para cima. Ou se eu fosse com menos ali, ele desceria para baixo, certo? Porém, ele está somando 1 dentro do argumento. Então, ele não está mexendo no eixo Y. Ele está mexendo no eixo X. E aí, como é que eu vou saber qual gráfico que é, gente? Bom, eu vou calcular a raiz dessa nova função aqui, né? E como que é a raiz dessa nova função? Bom, é x mais 1 ser igual a 0. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando x for igual a menos 1. Olha nos teus gráficos lá. A letra A não pode ser. O gráfico não está tocando no menos 1. A letra B, o gráfico está tocando no menos 1, mas ele está tocando no eixo Y embaixo também. Então, não pode ser também, apesar de estar tocando no menos 1. A letra C é a nossa correta, C de selva. Ela tem como raiz ali o menos 1 e não subiu nem desceu, né? Ficou ali. A letra D não pode, porque ela está dando 1 como raiz. E a letra E também não pode, porque subiu. Né? Então, cuidado com essa questão ali de translações desses gráficos aqui, tá? Então, aqui eu estava interessado no eixo Y e não no eixo X, perdão. Eu estava interessado aqui no eixo X e não no eixo Y. Agora sim. Questão de número 13. Questãozinha aqui que a gente vai resolver usando função afim, né? O valor de uma viatura militar decresce linearmente com o tempo. Decresce linearmente uma reta, né? Então, uma função do primeiro grau. Se hoje ela custa 50 mil dólares, então, ó, no tempo zero, que é hoje, o valor dela é 50 mil. E daqui 5 anos vale apenas 10 mil dólares, qual seria o valor da viatura daqui a 3 anos? Então, daqui 5 anos, ela vale 10 mil. O que nós vamos fazer? Nós vamos achar a lei dessa função primeiro, vamos calcular quem é o coeficiente angular, né? Que é a variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X. Lembrando que primeiro no par aqui vem o eixo X e depois no par vem o eixo Y. Então, nós vamos ter aqui, ó, a nossa variação vai ser 10 menos 50 dividido por 5 menos 0. Então, o nosso A vai ser menos 40 dividido por 5. O nosso A vai ser menos 8. Bom, agora eu já tenho o coeficiente angular. Vou calcular, então, vou procurar quem é a nossa lei da função. Né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou usar a equação da reta aqui, né? Y menos 50 é igual a menos 8, que vai multiplicar x menos 0. Então, vai ser y menos 50
igual a menos 8x. Reorganizando isso aqui, fica menos 8x mais 50. Está aqui a nossa lei da função. Bom, eu quero saber daqui a 3 anos, ou seja, eu quero saber quando x for 3, o que vai acontecer. Bom, quando x for 3, vai ser isso aqui, ó, y igual a menos 8 vezes 3, menos 8 vezes 3, mais 50. Então, vai ser y igual a menos 24, mais 50. Logo, eu vou ter aqui y igual a 26. 26.000. Letra A. Certo? Então, o que precisava aqui, né? Calcular o coeficiente angular, saber que ele é a variação do eixo x pela variação no eixo, a variação no eixo y pela variação no eixo x, certo? Obviamente, ele teria que ser negativo, porque ele está falando que decresce linearmente. Então, se decresce, o coeficiente angular é negativo. Usando a equação da reta lá da geometria analítica, ou a própria lei da função afim mesmo, né? A gente descobre quem é a nossa lei, certo? E depois só aplica x igual a 3 para saber quanto daria em 3 anos. Certo, pessoal? Então, uma questão que eu julgo aqui tranquilo, só toma um pouquinho de tempo na hora da prova, mas é uma questão de boa que dá para fazer, certo? Última questão, questão 14. Mais uma questão de módulo, envolvendo módulo. Dá para ver que a ESA está batendo bastante nesse ponto também. Então, vamos ver. O produto de todos os números reais que satisfazem a equação modular, módulo de 3x menos 12 igual a 18, é um número P. Tá, então, ó, o produto de todos os números que satisfazem a equação. Então, o valor desse P é... Galera, uma coisa interessante. Módulo de x significa o seguinte. Esse número vai ser x se x for maior que zero, ou seja, se ele for positivo. E esse número vai ser menos x se x for negativo, ou seja, se ele for menor do que zero. Então, eu tenho que considerar essas duas possibilidades. Primeiro, se x for ele mesmo, se x for positivo, né? Então, fica 3x menos 12 igual a 18. Equaçãozinha do primeiro grau. Então, 3x é igual a 18 mais 12. Então, 3x... Opa, 12, né? Não 10. Opa. X igual a 30, né? Então, fica x 30 sobre 3. Logo, x igual a 10. Certo? Mas essa é a primeira possibilidade. Agora, ele pode ser menos ele. Ou seja, ele pode ser menos 3x mais 12 igual a 18. Ou seja, eu mudei o sinal de todo mundo que está aqui dentro para simbolizar que ele é menos ele. Certo? E agora eu vou resolver a mesma equação. Então, vai ficar menos 3x igual a 18 menos 12. 18 menos 12
é 6. Então, x vai ser igual a 6 dividido por menos 3. Então, x vai ser igual a menos 2. Então, esses dois valores aqui, ó, galera, resolvem minha equação. X igual a 10 e x igual a menos 2. E aí, velho, o que que faz? Aí faz o produto. Porque a questão pede, né, o produto de todos os números reais que satisfazem a equação. Então, é 10 vezes menos 2. Então, o P vai ser igual a menos 20. Letra B de Brasil. Então, galera, espero ter ajudado, ter clareado alguma coisa. Espero ter te ajudado aí a se preparar para a tua próxima prova. Na medida do possível, vamos estar colocando vídeos aqui de aulas que te ajudem para a ESA aí, né? E qualquer dúvida, deixa nos comentários, pode chamar também. Então, um abraço a todo mundo aí e bons estudos. Falou?